se eu não tiver humildade. Eu não consigo encontrar a verdade se eu não tiver humildade de aceitar a verdade do outro. Eu não consigo perdoar se eu não tiver humildade. Eu não consigo ter fé se eu não tiver humildade. Então, vou terminar a minha fala contando a historinha do Alberto do Rei, que vale a pena ficar na fraternidade aqui para a gente ir. Né? Aí depois que nós encerrarmos, por causa da espiritualidade, eu fico à vontade se o pessoal quiser continuar conversando. Sinto um prazer. Mas essa história é uma história emocionante, verídica, né? De um dos maiores pintores do século XV, Alberto do Rei. E a história é a seguinte: eles eram dois irmãos que nasceram numa cidade muito na Alemanha, Nuremberg, e eles queriam ser artistas, queriam ser pintores. Os dois queriam ser artistas. Só que o pai era um minerador, não tinha condições de mandar os dois. E os dois eram irmãos inseparáveis, tanto o Alberto quanto o Albrecht. E eles combinaram que não tinha jeito. Um só que podia estudar, ir para a capital, né? Estudar pintura, escultura, as artes. E o outro tinha que trabalhar para poder sustentar, porque o pai não tinha condições. Então eles combinaram: olha, um fica aqui trabalhando durante o tempo que eu ficar fora e o outro estuda. Depois a gente troca, porque aí eu já com a minha técnica, com a arte que eu aprendi, eu vou trabalhar e o outro vai poder estudar. E aí, mas quem vai? Né? Então quem é que vai? Aí eles falaram: vamos sortear na moeda. Aí eles combinaram, jogaram a moeda e o Alberto do Rei ganhou. Foi o escolhido da vida, né? Ganhou. E o outro irmão ficou trabalhando nas minas. 4 anos, quase 5 anos depois, o Alberto do Rei volta. Ele já era uma pessoa, um pintor reconhecido. Já estava começando, ele já tinha conseguido um certo sucesso. E ele volta para a cidade dele e falando para o irmão, e aí tem um momento de reunião familiar, ele diz para o irmão: meu irmão, eu consegui, agora é a sua vez. Agora eu vou cuidar de você. E ele, naquele momento de felicidade, da volta do irmão, que tinha conseguido, vamos pensar como se fosse voltando da faculdade, né, com um título, etc. O irmão, Alberto, falou assim: eu fico muito feliz por você, mas agora não é mais possível. Porque eles não eram, apesar do pai ser minerador, eles eram artistas, eles eram crianças ainda, jovens. E quando ele foi trabalhar nas minas, as mãos deles ficaram, a mão do Albert, ficou toda calejada, muitas vezes quebrou os dedos naquela luta, tirando a pedra, né, na mineração. E ele falou: não tenho mais mãos, sentindo dor, como seria hoje uma tendinite, ele não tinha mais condições de ser um artista. Aí o irmão se emociona e pinta esse quadro, que é um quadro que ficou muito famoso, que se chama Mãos de Oração, que é a mão do irmão dele que ele pintou. Isso é fraternidade. É quando eu dou a minha mão, o meu trabalho, o meu esforço para o outro. Seja meu irmão, seja uma pessoa. Quer dizer, mesmo que eu perca, entre aspas, a oportunidade que eu gostaria, o que eu ganhei em troca? Quem é que ganhou mais nessa história toda, talvez? Então fica aí como reflexão final. Você quer tocar para encerrar? Eu estou ficando aqui mesmo. Pode ser? Eu aprendi de pó,
e Edmilson, em nome de todos, gostaria de agradecer. Foi maravilhoso, né? Acho que você podia ficar mais horas aí, Não, a gente tá ainda ia ter, né? Muito Às bom. vezes a gente põe muita coisa, né? Mas a espiritualidade vai dando outras ideias. Tem muita coisa que eu falei aqui que eu não tinha programado para falar. Muito bom. Mas é o que a gente, às vezes é o que a gente precisa ouvir. Né? Não é só o que eu falei, mas eu também preciso ouvir. Muitas coisas que passam. Aí a gente fica, depende até não tem muita vergonha, porque você fala assim, nossa, como é que eu vou falar isso se isso anda, é para mim, né? A vida por isso que a gente está aí falando. Essa troca, né? Muito bom. E aí, meu, a palestra foi muito boa e eu queria dar até uma atitude de brincadeira, né? Eu gosto muito de brincar, fazer dentro do seu plano aí de palestra, jogar futebol. Tem o intervalo, tem o segundo tempo. Você pode ter o segundo tempo agora. Toma um cafezinho E a e história volta. do homem falou que ia acabar de voltar. Aqui, ó, você tem as duas vezes. Nerônio, O Jerônimo, então tá bom, conta 2 casos do Jerônimo. Tá. 2 casos do Jerônimo. Aqui é que tem as duas juntas, uma vez, só para servir de um. Ah, tá. Duas primeiras, né? 2 casos do Jerônimo. Não, aliás, estou lembrando, mas a mãe dele falou assim, a mãe dele não era espírita. Na família dele, só ele era espírita, né? E aí um dia a mãe dele falou para ele assim, é uma moção muito simples, e falou para ele assim, meu filho, eu já estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação que você tanto prega. Por quê, meu amigo? Olha, eu não tive 7 filhos. Teve. Não teve, os outros 6 não são todos perfeitos? São. Só você que tem esse problema aí? Então, é só você que não para em casa. Porque ele vinha na Kombi, sendo levado para baixo, para cima, para pregar o evangelho. Então a mãe dele fala assim, puxa, estou quase acreditando nesse negócio de reencarnação. Os outros que são, digamos assim, saudáveis, né? Que não têm limitações físicas, ficam em casa. Ele estava sempre viajando. E aí conta um caso muito engraçado, que tinha um pessoal, o cara da Kombi que levava, né? Então tinha uma Kombi que levava ele para fazer as palestras. E ele foi pego em alta velocidade, né? E a cama dele, deixa eu mostrar a foto. Vocês querem ver quem é o Jerônimo Mendonça? Não sei se o pessoal. Sim. O pessoal não tem o som. Mas então,